Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão do Enem de 2017, PPL, que no caderno azul foi a questão de número 98, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, essa é uma questão basicamente de interpretação de texto e das fórmulas que ele fornece e um pouquinho de conhecimento sobre astronomia. Basicamente, nós queremos enxergar um planeta que está muito distante e tem baixa luminosidade. O que deve ser feito para melhorar essa observação? E no próprio texto, ele coloca 3 grandezas fundamentais na hora de você escolher o telescópio. A primeira delas é o aumento angular. Então, de acordo com o próprio texto, o aumento angular, que vai dizer o quanto que essa imagem fica aumentada, né, o quão mais próxima ela aparece para a gente, é calculada pela razão entre a distância focal da lente objetiva, que ele chama de f1, e da ocular, que ele chama de f2. Então, peraí, só com essa informação você percebe que ele está te dando uma fórmula matemática, ele está te falando como que se calcula. Ele não escreve a fórmula, mas está escrito no texto. Então, aqui a gente já vai pensar no que deve acontecer para melhorar o meu aumento angular. Matematicamente, o aumento que eu vou chamar de azão é igual a f1 sobre f2. Então, o ideal para eu ter mais aumento e melhorar minha observação é que a gente consiga, por exemplo, aumentar a distância focal da lente objetiva, aumentar o f1. Ou também a gente pode reduzir a distância focal da ocular, que é a lente f2. Então, essas duas medidas, essas duas alterações, vão nos permitir uma melhor observação. E só essa análise já nos deixa com apenas 2 alternativas. Ou tem que ser a letra A, ou tem que ser a letra E. Eu sei que o foco f1 tem que aumentar e o f2 tem que diminuir. Mas o que deve ser feito com o diâmetro da lente, que ele chama ali pela letra Dzão? A gente tem que aumentar o diâmetro da lente ou diminuir o diâmetro da lente? Aqui você já poderia responder de forma intuitiva, porque pensa comigo, o diâmetro da lente seria basicamente ali a abertura do seu telescópio, né? Uma lente maior vai te dar um telescópio mais parrudo, um telescópio com uma abertura bem grande. E isso com certeza nos permite fazer uma observação melhor, com mais resolução, com mais luminosidade. Se eu pegar um telescópio pequeno, com o diâmetro da lente objetiva menor, é claro que isso não vai ajudar em nada a minha observação. Pelo contrário, os telescópios menores, com menor abertura, são os mais fraquinhos de todos. Então, só com isso, a gente já pode marcar que o gabarito tem que ser a letra A. Por isso que eu falei no início do vídeo que teria que ter um conhecimento ali, né, uma noção básica de telescópio, de astronomia. Agora, dá para a gente chegar nessa conclusão fazendo análise das outras 2 grandezas que ele fala no texto. A primeira, que é o poder de resolução, na verdade a segunda, né? A segunda informação é o poder de resolução, que de acordo com o texto, vamos ler aqui direitinho, ele informa o menor ângulo que deve existir entre 2 pontos para que seja possível distingui-los. Esse aqui é o poder de separação ou resolução do telescópio. E logo depois ele coloca o cálculo disso. O poder de separação é igual a 12 sobre o diâmetro. Então, peraí, vamos entender direitinho como é que funciona esse poder de separação. Aqui, eu coloquei 2 telescópios observando o mesmo astro, que no caso é a Lua, né? Só que vamos pensar que o segundo é melhor que o primeiro, ok? Então, esse aqui, é o melhor telescópio. Ou seja, ele consegue fazer a melhor observação. O que significa isso na prática? O primeiro telescópio, por ser pior, por ter baixa resolução, ele só consegue distinguir 2 pontos se o ângulo for muito grande. Então, por exemplo, olhando para as crateras da Lua, ele consegue distinguir essa cratera dessa outra cratera aqui. E apenas essas 2 crateras. Ele só consegue distinguir esses 2 pontos cujo ângulo é muito grande. Todo o restante, né, todos os outros pontos que possuem um ângulo de separação menor do que isso, ele não vai conseguir perceber, ele não consegue distinguir, e é como se fosse um grande borrado. Então, na prática, todas as outras crateras é como se fosse uma coisa só, um grande borrão. Ele vai ficar vendo várias coisas borradas. Isso não é uma boa visualização, ok? Agora, o segundo telescópio,
que tem uma resolução melhor, isso quer dizer que ele enxerga dois pontos, ele consegue distinguir dois pontos cuja separação tem um ângulo menor. Então aqui, para o segundo telescópio, imagina que ele consegue distinguir essa cratera dessa outra cratera que está bem do ladinho. Percebe que o ângulo entre as duas é um ângulo bem menor. Compara aquele ângulo θ para o primeiro, perceba como é um ângulo bem grandão, com esse ângulo θ do segundo telescópio, que já é um ângulo bem menorzinho. Então, o ideal, quando a gente pensa nesse poder de separação, é que ele seja pequeno. A gente quer uma resolução pequena, porque isso indica que o ângulo que eu consigo identificar na minha observação é pequeno. Então, olhando para a fórmula, eu posso argumentar, eu posso verificar o gabarito da seguinte maneira. Se o poder de resolução é igual a 12 sobre D, só conferindo lá a fórmula, 12 sobre D, então, quanto maior for o diâmetro, menor será o ângulo que eu consigo distinguir dois pontos. Então, cuidado, melhorar a resolução é reduzir o P e não aumentar o P, tudo bem? Menor o ângulo, melhor a visualização. Pronto, isso por si só já nos garante que tem que ter um diâmetro da lente maior, o diâmetro da lente objetiva, que é essa lente daqui, essa lente que está aqui na frente, essa é a objetiva. Ela tem que ser maior para melhorar a resolução. Porém, a gente também pode pensar na questão da luminosidade. Volta no texto, ele também nos fala dessa terceira característica, que é a magnitude limite, E a magnitude indica o menor brilho que um telescópio pode detectar. Então, cada telescópio, quando você vai comprar, ele tem lá indicando qual é a sua magnitude limite. Vamos fazer de novo uma comparação entre um telescópio ruim e um telescópio melhor, tá? Deixa eu voltar aqui na minha última figura. Então, vamos pensar que esse segundo cara, é o melhor telescópio. O que isso significa na prática? Eu vou colocar aqui valores só para a gente poder entender direitinho, tá? Vamos supor que o primeiro tem uma magnitude limite de 2,5. Já o segundo, que é melhor, eu vou colocar aqui uma magnitude limite de 4,5. Agora, toma cuidado, porque quando a gente fala de astronomia, na classificação do brilho das estrelas e dos planetas, dos astros em geral, a gente tem uma relação inversamente proporcional entre o brilho e a magnitude. Quem classificou isso pela primeira vez foi um carinha chamado Hiparco, um astrônomo grego, lá antes de Cristo. E ele fez assim, ele pegou as estrelas mais brilhantes e deu essa classificação como sendo a magnitude igual a 1. E depois foi pegando as menos brilhantes e foi colocando outros valores. Aqui eu tenho uma magnitude igual a 2, uma magnitude igual a 3, 4 e assim por diante. Hoje que nós já temos um espectro muito maior de galáxias, planetas e estrelas, tem até algumas estrelas, algumas coisas que têm magnitude negativa, que seria um brilho ainda maior, ok? Então o próprio Sol, por exemplo, tem uma magnitude de menos 27, porque o Sol é muito brilhante, a gente consegue enxergar a olho nu. Então olha só como é que funciona, pensa comigo. Para o primeiro telescópio, se a magnitude dele é 2,5, isso quer dizer que 2,5 indica o menor brilho que ele enxerga. Nesse caso, das minhas possibilidades, das minhas estrelas, ele consegue enxergar essa daqui, Essa daqui seria o menor brilho que ele observa. Se tivesse uma de 2,5, também estaria enxergando, mas pelas minhas alternativas, ele enxerga essa com o menor brilho. Então, você concorda que todas as outras com maior brilho, ele também enxerga. Se essa é a de menor brilho, então as que são mais brilhantes ainda, com certeza ele vai enxergar. Só que as mais brilhantes são as que possuem menor magnitude. Ou seja, resumindo, o primeiro cara, ele consegue enxergar só essas duas estrelas. Supondo que tivesse apenas essas duas estrelas no céu, ele só conseguiria enxergar as duas. As com brilho menor não vai ser detectada pelo seu telescópio. Agora pensa comigo, se eu aumento a magnitude limite, isso significa um telescópio mais parrudo, então se agora é 4,5,
eu consigo enxergar todas que têm magnitude abaixo de 4,5, que no meu exemplo, né, nas minhas alternativas, seriam todas essas estrelas, todos esses astros. Então, por isso que eu falei que o segundo telescópio vai ser melhor, porque ele possui maior magnitude limite. E tem que tomar muito cuidado com essa relação inversa entre brilho e magnitude. Se a magnitude é 4,5, eu não enxergo objetos com magnitudes maiores que 4,5. Não, é o contrário. Se a magnitude é 4,5, eu enxergo tudo que tem até 4,5 de magnitude. Então, são as magnitudes menores que eu sou capaz de identificar. Pronto, resumindo, se a gente colocar aqui a fórmula da magnitude limite, que é uma função logarítmica, né? Deixa eu até pegar aqui lá no texto, ó. 7,1 mais 5 vezes log de d. Aqui a gente também consegue uma justificativa matemática, ó. 7,1 mais 5 vezes o log de d. Por mais que não seja uma relação diretamente proporcional, a gente percebe que para aumentar a magnitude do telescópio, devemos aumentar o diâmetro da lente. A função logaritmo, ela é crescente. Mesmo que não seja uma reta, ela é crescente. Então, quanto maior o diâmetro da lente, maior a magnitude limite e melhor será o seu telescópio. Então, a gente consegue justificar pelas duas grandezas. Pensando tanto na magnitude, tem que aumentar o diâmetro, e pensando também na resolução do telescópio, também tem que aumentar o diâmetro. Então, não resta dúvida nenhuma que o gabarito tem que ser a letra A. Aumentar o F1, reduzir o F2 e a primeira resposta, na verdade, seria aumentar o diâmetro Dzão da nossa lente. E aí, fez sentido para você? Gostou dessa resolução? Deixa o like, comenta, compartilha. Me siga também nas redes sociais para mais dicas de física. E se estiver procurando um curso de física completo, começando do zero, voltado para o Enem, acesse meu site, que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima!